Seu nome? Diego. Núbia. Nós chegamos na igreja juntos, mas separados. Nós viemos de um casamento destruído, 12 anos de casamento e mais de 12 separações. E eu adquiri uma depressão muito grande, porque eu tive muita perca na família. Minha mãe, minha avó, todos morreram. E a gente voltou destruído, não tem outra palavra. Eu pesava 45 quilos e só tinha pensamento suicida. Eu tinha carta já escrito do meu suicídio. E ele era alcoólatra. Então nós vivíamos dentro da mesma casa, mas não conversávamos, porque não tinha diálogo. Ele estava sempre alcoolizado e eu estava sempre no meu buraco. Para mim a única saída era a morte. E aí ele falou, eu preciso de ajuda. Só que eu não sabia da situação dele, eu só olhava para mim. E eu falei, eu também. Aí ele falou, vamos procurar ajuda. E foi assim que a gente chegou na igreja. A gente morava em um cômodo, com um chão rústico, onde eu lavava a louça era do lado de onde a gente usava o banheiro, que era no banheiro. Miséria mesmo. Miséria mesmo. A gente perdeu tudo. A gente não tinha mais nada, nem casamento, nem vida, nem nada. Então a gente chegou nessa situação. Quando a gente chegou, a gente se entregou. Porque no meu primeiro dia na igreja, foi a primeira noite que eu dormi. Eu vinha de uma vida sem dormir, eu sofria de insônia a vida inteira. E nesse primeiro dia que eu cheguei, eu falei para Deus, eu chamei Deus de você. Eu falei, olha, eu nem sei quem é você e nem sei se você me ouve, mas eu preciso de ajuda. Se você existe, me fala que aqui tem uma saída. E ali, quando eu cheguei em casa, eu dormi, eu me assustei, porque eu nunca tinha dormido na vida, assim, a noite inteira. E quando eu acordei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E ali eu vi que Deus existia e que tinha uma chance. Foi o primeiro sinal de Deus. Primeiro sinal. E ali eu busquei o espiritual. Eu queria mais daquilo, eu queria mais de Deus. Eu sabia que Deus tinha me escutado. E só quem sofre com depressão e insônia sabe o vazio que você sente. E ali eu entendi que tinha uma pessoa que me queria, né? Porque tudo em mim era destruído. E aí foi quando eu comecei a buscar mais. Eu queria o Espírito Santo. Eu só ouvia falar do Espírito Santo, eu só focava no Espírito Santo. Recebeu? Sim, senhor. E o dia que eu recebi o Espírito Santo, nossa, acho que não tem explicação, assim, porque a vida inteira eu procurei um lugar. E ali eu encontrei. Você priorizou o espiritual, ele priorizou o material, foi isso? Sim, bispo. A gente chegou na miséria, que nem ela falou. Eu trabalhava de motoboy, eu era viciado em bebida, droga, pornografia, prostituição. E tudo que eu ganhava não dava para nada, porque eu gastava tudo nos vícios. E a gente chegou nessa situação na igreja e eu foquei no financeiro. E claro, eu sendo fiel a Deus, honrando o altar, Deus respondeu rapidamente. E eu tive uma ideia de abrir uma empresa no ramo de construção civil e deu tudo certo. A empresa começou a andar, começou a contratar funcionário, eu comprei caminhão e arrebentou. Ganhei muito dinheiro. E o dinheiro virou meu Deus, porque eu não olhava mais para o altar, eu só queria saber de dinheiro. E ela dentro da igreja, querendo fazer os votos, e teve um dia que na reunião aqui no templo, ela levantou para fazer. Falei, não, você não vai fazer. Eu segurei ela, não falei. E cheguei em casa e falei, não vou mais dar nada. Eu comecei a pegar ranço do altar, ódio, porque eu achava que ela estava dando o nosso sustento. E eu não tinha visão para isso. Então, perdi uma empresa, fiquei devendo mais de 100 mil reais, tinha cheque devolvido, a agiota cobrando, um caos. Voltei a trabalhar de motoboy, voltei do zero e o orgulho dentro de mim. E fiquei nessa situação. E eu tentava lutar com a força do braço, mas não conquistava, não saía daquela situação, porque eu não queria depender do altar, eu queria a justiça de Deus, mas não queria ser justo com Deus. Não, se Deus fizesse justiça, ele te matava. Sim, então a gente estava nessa situação, porque ela estava buscando, e ela buscando por mim, e eu tentando buscar o financeiro, sem querer ser fiel a Deus. Eu tinha raiva dela, quando ela falava de altar, vinha um ódio dentro de mim. Mas não era você não, era o próprio mal dentro de você. Porque qual foi o mal que o altar fez para você? Nenhum. Quando é que você acordou? Quando eu perdi tudo. Eu perdi literalmente tudo. E ela queria ir embora de casa. E ela preparou as malas para ir embora. E eu ia perder minha família. Foi aquele dia que eu acordei. E aí? Nesse dia eu decidi ir para o altar. Ele estava muito agressivo. E aí eu cheguei em casa, ele falou assim, você vai voltar.
Aí o pastor olhou para mim e falou assim, eu fui, ajoelhei, orei no altar e falei, pastor, estou indo para casa. Isso já era 2 da madrugada, que é a hora que a gente conseguiu acalmar ele. E aí o pastor olhou para mim e falou para mim, você sabe que você só tem o altar, né? Eu falei, eu tenho certeza disso, que eu tenho o altar. E fui para casa e vendi tudo. Ele me ameaçando e eu vendi tudo. Eu fui para o altar e ali ele mudou, mas ainda não era o plano de Deus. Porque eu entreguei a vida dele para Deus. Então eu quero ele um homem de Deus. Então esse era eu não tinha plano. Eu entreguei a minha vida nos planos de Deus. E foi quando ele fez um mau negócio que eu não vi nada demais, bispo. Sinceramente, eu olhei e falei, imagina, a gente conquista, bem material. A gente conquista. E ele olhou, ele me ligou e falou, vou me matar. Eu falei, e eu escrevendo um texto, aí ele me mandou uma mensagem assim, eu vou sacrificar. Eu falei, vai agora, amém. Quem é ele hoje? Hoje ele é um outro homem, graças a Deus. Porque a gente, quando conhece a Deus, bispo, a gente não quer mais o mundo. A gente não tem mais nada no mundo, na verdade. Hoje ele é um homem transformado. É um homem que não tenho como explicar. É um homem de Deus. Então, assim, ele tem caráter. Ele é um homem que me supre em todas as minhas necessidades. Deus dá tudo para a gente, muito mais do que a gente merece, porque nós não merecemos nada, na verdade. Se a gente for olhar, a gente que deve para Deus o tempo todo. Você foi transformado? Tem o Espírito Santo hoje? Sim, bispo. Quando eu fui para o altar, eu fui para me entregar. Então eu falei, meu Deus, eu preciso te conhecer de verdade. Daí eu fui, me entreguei no altar, fui no pastor e falei, pastor, eu preciso me batizar. E me entreguei. Eu não pedi bem material, porque eu já tive a experiência ruim. Então eu queria primeiro o Espírito Santo. E Deus veio sobre mim, me transformou de dentro para fora. E o material veio porque é consequência, porque qual pai que não quer dar para o seu filho o melhor? E hoje? Hoje, o bispo, a gente tem bem material, tem casa, tem carro, tem terreno, tem empresa, né? Viaja. E hoje, graças a Deus, a gente está firme. Eu, né, principalmente. E o altar, eu não tenho nem explicação, bispo, porque quando o altar me chama, eu estou pronto para ir para o altar. Trabalham com o quê? Hoje a gente trabalha com engenharia elétrica. Quando a gente abriu, hoje ele faz faculdade, mas na época a gente não tinha estudo nenhum. Então, quando a gente abriu, foi literalmente pela fé. Deus deu a direção. Eu trabalhava no quarto de casa com um microcomputador, que eu demorava um dia inteiro para montar uma proposta, porque o computador não andava. E hoje a nossa empresa, graças a Deus, tem aí um faturamento milionário, é uma empresa abençoada por Deus. Como eu disse, não porque a gente é alguma coisa, porque a gente não é. Porque Deus abençoa em tudo. Deus abençoe.